Você já se perguntou como um objeto tão pequeno pode carregar o peso de toda uma vida? Como um simples broche dourado pode transformar humilhação em poder, desprezo em respeito? O que acontece quando alguém que foi invisibilizado por décadas de repente se torna impossível de ignorar? Imagine um plenário onde ecoam discursos sobre igualdade e justiça, mas onde os corredores ainda respiram preconceito. Onde uniformes carregam mais que autoridade, carregam também os vícios de um sistema que ainda precisa aprender a enxergar além da cor da pele. Agora imagine uma mulher negra, elegante e determinada, caminhando por esses mesmos corredores, carregando não apenas suas convicções, mas décadas de luta silenciosa gravadas em cada passo. Esta é a história de como um momento de injustiça se transformou na revelação mais poderosa que aquele recinto já presenciou. Uma história sobre dignidade que não se curva, sobre poder que não precisa gritar para ser ouvido, e sobre como às vezes o reconhecimento chega de forma tão inesperada que muda não apenas quem recebe, mas principalmente quem oferece. Conte pra gente nos comentários de onde você está assistindo. E qual foi a história que mais te marcou aqui no canal? Sua participação faz toda a diferença na nossa comunidade. O plenário da Assembleia Legislativa respirava a tensão típica dos grandes debates. Era uma dessas tardes em que as discussões sobre políticas públicas se estendiam além do horário previsto, e os corredores se enchiam de assessores, jornalistas e cidadãos que acompanhavam as sessões. Entre eles, caminhava com passos firmes uma mulher negra de aproximadamente 60 anos, vestindo um terno azul marinho impecável e carregando uma pasta de couro que evidenciava anos de uso cuidadoso. Seu nome era Helena Nascimento, e embora poucos naquele ambiente soubessem, ela carregava consigo uma trajetória que havia moldado não apenas sua própria vida, mas influenciado decisões que impactaram milhares de pessoas ao longo de 3 décadas de serviço público. Filha de uma lavadeira e de um operário da construção civil, Helena havia construído sua carreira tijolo por tijolo, enfrentando barreiras que iam muito além das dificuldades financeiras de sua juventude. Naquela tarde específica, ela se dirigia ao plenário para acompanhar uma votação que considerava crucial para a educação pública do Estado. Havia trabalhado durante meses na elaboração de emendas que poderiam garantir mais recursos para escolas em comunidades carentes, e sua presença ali não era casual. Era o resultado de décadas de dedicação a uma causa que conhecia intimamente, tendo ela própria estudado em escolas públicas que mal tinham carteiras suficientes para todos os alunos. O corredor que levava à entrada do plenário era amplo e bem iluminado, decorado com retratos de ex-governadores e personalidades históricas do Estado. Helena caminhava observando discretamente aquelas imagens, notando, como sempre fazia, a ausência quase total de rostos que se parecessem com o seu. Era um lembrete silencioso de quantos caminhos ainda precisavam ser abertos, quantas representações ainda precisavam ser conquistadas. Foi então que ela percebeu a aproximação do policial, alto, de ombros largos, com o uniforme impecavelmente alinhado e uma postura que demonstrava anos de treinamento militar. Seu nome era Sargento Mendes, um homem de 40 e poucos anos que havia ingressado na corporação ainda jovem e construído uma carreira sólida na segurança de prédios públicos. Havia algo em sua expressão, no entanto, que Helena reconheceu imediatamente. Aquele olhar que ela havia aprendido a identificar desde a infância, uma mistura de desconfiança e autoridade que se intensificava quando direcionado a pessoas como ela. "Senhora, preciso ver sua identificação", disse ele, posicionando-se diretamente em seu caminho. Sua voz carregava um tom que não era exatamente uma solicitação, mas uma ordem disfarçada de procedimento padrão. Helena parou, ajustou a pasta sob o braço e olhou diretamente para ele. Havia enfrentado situações similares incontáveis vezes ao longo de sua vida, e havia aprendido que a dignidade era sua arma mais poderosa. "Claro, oficial. Posso perguntar qual é o motivo?" "Procedimento de segurança. Não posso deixar qualquer pessoa entrar no plenário sem verificação adequada." A ênfase na palavra "qualquer"
não passou despercebida por Helena, assim como não passou o fato de que ela havia observado outras pessoas, todas brancas, passarem pelo mesmo corredor momentos antes sem serem abordadas. Ela abriu a bolsa com movimentos calmos e deliberados, retirando sua carteira. Enquanto procurava a identificação, notou que o policial havia se posicionado de forma a bloqueá-la completamente, como se ela representasse algum tipo de ameaça. Outros funcionários e visitantes começaram a observar a cena, alguns sussurrando entre si, outros simplesmente diminuindo o passo para presenciar o que estava acontecendo. "Aqui está", disse Helena, estendendo sua carteira de identidade. O policial a pegou com mais força do que necessário, examinando-a por um tempo excessivamente longo, como se procurasse alguma irregularidade que justificasse sua abordagem. "E o que a senhora veio fazer aqui?", perguntou ele, ainda segurando o documento. Helena respirou profundamente. Sabia que poderia simplesmente responder que estava ali para acompanhar a sessão, como era seu direito como cidadã. Mas algo na atitude do policial, na forma como ele a tratava como uma intrusa em um espaço que ela havia ajudado a construir, despertou uma indignação que ela raramente permitia que transparecesse. "Vim acompanhar uma votação que pode determinar o futuro da educação de milhares de crianças neste estado", respondeu ela, sua voz mantendo-se firme, mas carregando um peso que o policial não conseguiu identificar completamente. "Não me interessa o que a senhora acha que veio fazer. Preciso revista sua bolsa também." Foi nesse momento que a situação escalou de forma irreversível. Helena havia passado sua vida inteira escolhendo suas batalhas com cuidado, sabendo quando recuar para preservar energia para lutas maiores e quando era necessário fazer uma resistência. Mas algo naquela tarde, talvez a acumulação de décadas de microagressões, talvez a importância do momento político que estava presenciando, talvez simplesmente o fato de estar cansada de ser tratada como cidadã de segunda classe em espaços que seu trabalho havia ajudado a moldar, fez com que ela decidisse que aquela seria uma daquelas vezes em que recuar não era uma opção. "Oficial, eu conheço meus direitos. Não há razão legal para uma revista, e o senhor sabe disso." A resposta do policial foi imediata e reveladora. "Escuta aqui, sua..." Ele começou, sua voz se elevando e carregando um tom que fez várias pessoas no corredor pararem completamente para observar. "Quem você pensa que é para questionar minha autoridade? Gente como você precisa aprender seu lugar." As palavras ecoaram pelo corredor com uma clareza cristalina. Não havia mais como disfarçar, não havia mais como fingir que aquilo era um procedimento padrão. O preconceito havia se revelado em sua forma mais crua, diante de dezenas de testemunhas, no coração do poder legislativo do Estado. Helena sentiu algo familiar se acender em seu peito. Não raiva, mas uma determinação fria e calculada que havia sido forjada em décadas de enfrentamento de injustiças. Ela havia aprendido muito tempo atrás que gritar raramente resolvia alguma coisa, mas que havia momentos em que a dignidade silenciosa podia ser mais poderosa que qualquer protesto. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece de clicar no sininho. Essas histórias chegam até você porque nossa comunidade cresce a cada dia, e sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos que realmente importam. "Oficial", disse ela, sua voz baixa, mas carregando uma autoridade que parecia brotar de algum lugar profundo. "Sugiro que o senhor tenha muito cuidado com suas próximas palavras." Mas o sargento Mendes havia ultrapassado o ponto de retorno. Anos de poder sem questionamento, combinados com preconceitos que ele carregava desde a infância, o haviam levado a um momento de arrogância, que logo se provaria ser o maior erro de sua carreira. "Você vai me ameaçar agora? Quem você pensa que é?" Ele se aproximou mais, invadindo deliberadamente o espaço pessoal de Helena, sua voz crescendo em volume e agressividade. "Vou te mostrar como tratamos gente que não conhece seu lugar." Foi então que aconteceu algo que ninguém, nem Helena, nem o policial, nem as dezenas de pessoas que agora observavam atentamente, estava preparado para presenciar. Em um movimento que parecia mais instinto do que decisão consciente,
O sargento Mendes estendeu a mão e empurrou Helena pelos ombros, fazendo-a cambalejar para trás. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um momento que pareceu se estender indefinidamente, ninguém se moveu, ninguém respirou. A agressão física havia cruzado uma linha que transformara aquele incidente de uma humilhação pessoal em algo muito maior. Um ato que simbolizava décadas de violência sistêmica, de abusos de poder que raramente vinham à luz. Helena recuperou o equilíbrio com a graça de quem havia aprendido, ao longo da vida, a se manter de pé mesmo quando tudo conspirava para derrubá-la. Mas algo em sua postura havia mudado. Havia uma força emanando dela agora que antes estava contida. Uma presença que preencheu o corredor de uma forma que fez várias pessoas instintivamente se aproximarem, como se reconhecessem que estavam prestes a testemunhar algo histórico. Ela ajeitou o blazer, alisou os cabelos e, com movimentos deliberadamente calmos, abriu sua pasta de couro. Todos observavam, incluindo o sargento Mendes, que começava a perceber que talvez tivesse cometido um erro maior do que imaginara. "Oficial", disse Helena, sua voz agora carregando uma autoridade que parecia brotar das profundezas de sua experiência. "Antes de prosseguirmos, acho que há algo que o senhor precisa saber sobre quem está tentando humilhar." Ela retirou da pasta não apenas documentos, mas algo pequeno e dourado que brilhou sob as luzes do corredor. Era um broche, elegante e discreto, que ela prendeu cuidadosamente na lapela de seu blazer. Um broche que carregava mais peso e significado do que qualquer pessoa ali poderia imaginar. O sargento Mendes observou o gesto com crescente confusão, não compreendendo inicialmente o que estava vendo. Mas à medida que seus olhos se ajustavam e o reconhecimento começava a se formar em sua mente, sua expressão passou por uma transformação radical. Da arrogância para a confusão, da confusão para a incredulidade e finalmente para uma palidez que revelava o reconhecimento aterrorizante de sua situação. O broche dourado que Helena havia prendido em sua lapela era o distintivo oficial de senadora da República, um símbolo de autoridade que pouquíssimas pessoas no país tinham o direito de portar. Mas não era apenas o broche em si que causava o impacto, era o que ele representava, a história que carregava e a revelação súbita de quem realmente era a mulher que ele havia acabado de agredir fisicamente diante de dezenas de testemunhas. Helena Nascimento não era apenas uma cidadã comum que havia vindo acompanhar uma votação. Ela era a senadora Helena Nascimento, uma das mais respeitadas parlamentares do país, presidente da Comissão de Educação do Senado Federal, relatora de projetos de lei que haviam transformado a vida de milhões de brasileiros, e uma das vozes mais influentes nas discussões sobre direitos humanos e justiça social no Congresso Nacional. Mas havia mais na história de Helena do que mesmo seu título oficial poderia revelar. Ela havia chegado ao Senado através de uma trajetória que poucos conheciam completamente. Uma jornada que havia começado naquelas mesmas escolas públicas para as quais agora lutava por recursos, passado por universidades onde havia sido uma das únicas estudantes negras de sua turma, e se consolidado em décadas de trabalho incansável na construção de políticas públicas que promovessem igualdade e justiça. Havia começado sua carreira como professora em uma escola da periferia, onde rapidamente se destacou não apenas pela excelência pedagógica, mas pela capacidade de conectar-se com estudantes que, como ela, vinham de famílias que lutavam para sobreviver. Foram anos ensinando matemática para adolescentes que muitas vezes chegavam à escola sem ter tomado café da manhã, desenvolvendo metodologias inovadoras que conseguiam engajar jovens que outros professores haviam desistido de alcançar. Sua transição para a gestão educacional havia sido natural, impulsionada por sua capacidade de ver problemas sistêmicos onde outros viam apenas questões individuais. Como diretora, havia transformado escolas que estavam entre as piores colocadas do estado em modelos de excelência que serviam de referência para outras instituições. Seu trabalho chamou a atenção de gestores públicos que a convidaram para ocupar cargos de maior responsabilidade na Secretaria de Educação. Foi durante seus anos como secretária adjunta que Helena desenvolveu as políticas que mais tarde
a tornariam conhecida nacionalmente. Programas de alimentação escolar, que levaram em consideração não apenas as necessidades nutricionais, mas também as realidades culturais das comunidades atendidas. Iniciativas de formação de professores que combinavam excelência técnica com sensibilidade social. Projetos de infraestrutura escolar que transformaram prédios abandonados em espaços acolhedores e inspiradores. Seu trabalho não passou despercebido pelos movimentos sociais e organizações de direitos humanos que começaram a vê-la como uma voz autêntica e eficaz na luta por justiça social. Foi através dessa rede de apoio que ela foi convidada a se candidatar ao Senado, em uma campanha que mobilizou não apenas educadores, mas todos aqueles que acreditavam na possibilidade de uma política mais inclusiva e representativa. Sua eleição havia sido histórica não apenas pelo que representava simbolicamente, mas pelos números que demonstravam uma mudança real no panorama político do Estado. Helena havia recebido votos de comunidades que, tradicionalmente, se sentiam desconectadas do processo político, de jovens que, pela primeira vez, viam alguém que compreendia suas realidades, de mulheres que finalmente se sentiam representadas por alguém que conhecia suas lutas. No Senado, ela havia se destacado pela capacidade de construir consensos em torno de temas que frequentemente polarizavam o debate público. Seus projetos de lei eram conhecidos pela solidez técnica e pela sensibilidade social, combinando rigor acadêmico com experiência prática de quem havia vivido na própria pele os problemas que buscava resolver. Mas talvez o aspecto mais notável de sua trajetória fosse a forma como ela havia conseguido manter, ao longo de todos os anos de sucesso e reconhecimento, uma conexão genuína com suas origens e uma compreensão profunda das realidades que a haviam formado. Ela não havia esquecido como era ser vista com desconfiança em espaços de poder, como era ter sua competência questionada antes mesmo de ter a chance de demonstrá-la, como era carregar o peso de representar não apenas a si mesma, mas toda uma comunidade que raramente tinha voz nos espaços de decisão. Era essa história, essa trajetória, essa autoridade conquistada através de décadas de trabalho dedicado e excelência profissional que agora se revelava diante do sargento Mendes e de todos os presentes naquele corredor. O broche dourado não era apenas um símbolo de cargo. Era a materialização de uma vida inteira dedicada ao serviço público e à luta por justiça. O impacto da revelação foi imediato e devastador. O sargento Mendes, que momentos antes demonstrava arrogância e autoritarismo, agora estava visivelmente tremendo. Sua face havia perdido toda a cor e suas mãos pareciam não saber onde se posicionar. A enormidade do que havia feito, agredir fisicamente uma senadora da República, diante de dezenas de testemunhas, começava a se materializar em sua mente com toda sua força. Senadora, ele balbuciou, sua voz quase inaudível. Eu não sabia. Helena o observou por um momento que pareceu eterno. Havia algo em seus olhos que ia além da satisfação pela revelação de sua identidade. Havia uma tristeza profunda, uma dor que vinha do reconhecimento de que aquela situação não era sobre ela pessoalmente, mas sobre um sistema que permitia que pessoas como ela fossem tratadas como suspeitas até que provassem o contrário. "Oficial", disse ela, sua voz mantendo-se serena, mas carregando um peso que fez várias pessoas no corredor se aproximarem ainda mais. "A questão não é se o senhor sabia quem eu era. A questão é por que achou que tinha o direito de me tratar daquela forma, independentemente de quem eu fosse." As palavras ecoaram pelo corredor com uma força que ia muito além de seu volume. Cada pessoa presente compreendia que estava testemunhando não apenas a resolução de um incidente isolado, mas um momento que simbolizava questões muito maiores sobre respeito, dignidade e justiça. Helena continuou: "Quantas outras mulheres negras o senhor já tratou dessa forma? Quantas pessoas que não portam um broche como este já sofreram a mesma humilhação que o senhor tentou me impor? Quantas vezes o senhor usou seu uniforme e sua autoridade para diminuir alguém que considera inferior?"
O silêncio que se seguiu foi absoluto. O sargento Mendes parecia ter perdido completamente a capacidade de falar. Seus olhos fixos no chão, sua postura curvada pelo peso da vergonha e do reconhecimento de suas ações. Mas Helena não havia terminado. Havia algo mais que precisava ser dito. Algo que transformaria aquele momento de uma simples humilhação em uma lição que transcenderia os limites daquele corredor. "Oficial Mendes", disse ela, e o fato de conhecer seu nome fez com que ele levantasse os olhos surpreso. "Eu conheço seu histórico de serviço. Sei que o senhor serviu com honra por muitos anos, que tem uma família que depende de seu trabalho, que já fez coisas boas no exercício de sua função." A voz dela carregava agora uma qualidade que poucos haviam ouvido antes. Não era condenação, mas algo mais complexo e poderoso. Era a voz de alguém que havia aprendido que a verdadeira força não vinha da capacidade de destruir, mas da capacidade de transformar. "O que aconteceu aqui hoje não pode ser desfeito", continuou ela, "mas pode ser uma oportunidade. Uma oportunidade para o senhor entender que cada pessoa que passa por este corredor merece o mesmo respeito que o senhor daria a qualquer autoridade. Uma oportunidade para questionar os preconceitos que o levaram a me abordar de forma diferente de como abordaria outros visitantes." Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas não apenas pelo policial, mas por todos os presentes. "Eu poderia usar minha posição para garantir que o senhor fosse punido severamente pelo que fez hoje. Poderia transformar este incidente em um escândalo que destruiria sua carreira e afetaria sua família. Mas não é isso que vou fazer." O alívio que brevemente cruzou o rosto do sargento Mendes foi rapidamente substituído por confusão quando Helena continuou. "Em vez disso, vou propor algo diferente. Quero que o senhor participe de um programa de treinamento sobre direitos humanos e relações raciais que meu gabinete desenvolve para servidores públicos. Quero que aprenda sobre a história deste país, sobre as contribuições que pessoas como eu fizeram para construir as instituições que o senhor jura proteger. Quero que compreenda que dignidade não é um privilégio que se concede a alguns, mas um direito que pertence a todos." A proposta pegou todos de surpresa. Em um momento onde seria esperado que a autoridade ofendida usasse seu poder para retaliar, Helena estava oferecendo uma oportunidade de crescimento e transformação. "Mas", ela continuou, sua voz ganhando um tom mais firme, "se descobrir que o senhor continua tratando as pessoas com base na cor de sua pele, se souber que este incidente não serviu como aprendizado, então usarei toda a minha influência para garantir que enfrente as consequências de suas ações, não apenas pelo que fez hoje, mas pelo padrão de comportamento que isso revela." O sargento Mendes finalmente encontrou sua voz. "Senadora, eu peço desculpas profundamente. O que fiz foi imperdoável e aceito qualquer consequência. Aceito participar do programa que a senhora sugeriu. Quero aprender. Quero ser melhor." Helena o observou por um longo momento, procurando sinais de sinceridade em suas palavras. Havia aprendido, ao longo de sua carreira, a distinguir entre arrependimento genuíno e tentativas de evitar consequências. O que via no rosto do policial parecia ser real, uma compreensão verdadeira da magnitude de suas ações e um desejo autêntico de mudança. "Muito bem", disse ela finalmente. "Minha assessora entrará em contato com seus superiores para organizar isso." "E oficial Mendes?" "Sim, senadora. Da próxima vez que encontrar alguém neste corredor, lembre-se de que toda pessoa carrega uma história que o senhor não conhece, uma dignidade que merece ser respeitada e direitos que não dependem da aprovação de ninguém para existir." Com essas palavras, Helena guardou seus documentos na pasta, ajeitou novamente o blazer e se dirigiu para a entrada do plenário. Mas antes de entrar, virou-se mais uma vez para o grupo que havia presenciado toda a cena. "Para todos que testemunharam o que aconteceu aqui hoje", disse ela, sua voz carregando uma autoridade que fazia com que cada palavra fosse ouvida claramente. "Espero que levem esta experiência como um lembrete de que o respeito e a dignidade
Não são privilégios que concedemos a alguns, mas direitos fundamentais que devemos garantir a todos. E antes de deixarmos vocês com suas reflexões, queremos saber: o que vocês fariam na situação da senadora Helena? Como acham que devemos lidar com situações de preconceito no nosso dia a dia? Deixem suas opiniões nos comentários, compartilhem suas experiências e não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias que nos fazem pensar sobre o mundo em que vivemos. Ela entrou no plenário, deixando para trás um corredor onde dezenas de pessoas permaneceram em silêncio por vários minutos, processando o que haviam acabado de presenciar. Não foi apenas a resolução de um incidente de discriminação. Foi uma masterclass sobre poder, dignidade e a diferença entre usar a autoridade para destruir e usá-la para construir. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou pelos corredores do poder como um incêndio. Não através de escândalo ou sensacionalismo, mas como um exemplo poderoso de como a verdadeira liderança se manifesta em momentos de crise. A proposta de Helena de transformar um momento de injustiça em uma oportunidade de educação se tornou modelo para outras instituições, e o programa de treinamento que ela mencionou foi expandido para incluir funcionários de diversos órgãos públicos. O sargento Mendes, por sua vez, tornou-se um dos participantes mais dedicados do programa. Sua transformação foi gradual, mas genuína, e ele eventualmente se tornou um defensor ativo de políticas de diversidade e inclusão dentro da corporação. Anos depois, ele admitiria em uma entrevista que aquele dia havia sido o mais importante de sua vida, não apenas porque quase destruiu sua carreira, mas porque o forçou a confrontar preconceitos que havia carregado inconscientemente por décadas. A história se tornou lendária, não pelo drama da revelação, mas pela sabedoria da resposta. Helena havia demonstrado que o verdadeiro poder não estava na capacidade de humilhar quem a havia ofendido, mas na habilidade de transformar um momento de injustiça em uma oportunidade de crescimento para todos os envolvidos. Meses depois, quando questionada por jornalistas sobre o incidente, Helena ofereceu uma reflexão que resumia perfeitamente sua filosofia. Carregar autoridade significa ter a responsabilidade de usar essa autoridade para elevar os outros, não para diminuí-los. Quando enfrentamos preconceito, temos duas escolhas. Podemos responder com mais preconceito ou podemos responder com educação e oportunidade de crescimento. Escolhi a segunda opção porque acredito que é assim que construímos uma sociedade melhor, uma pessoa de cada vez. O broche dourado continuou a brilhar em sua lapela nas sessões seguintes, mas seu significado havia se expandido muito além de um símbolo de cargo. Havia se tornado um lembrete de que dignidade não pode ser concedida ou retirada por outros. Ela é inerente a cada ser humano, independentemente de títulos, posições ou reconhecimento social. E quando Helena caminhava pelos corredores do Senado, ou quando visitava escolas e comunidades em todo o país, ela carregava consigo não apenas a autoridade de seu cargo, mas a responsabilidade de usar essa autoridade para abrir caminhos, quebrar barreiras e demonstrar que mudança real é possível quando escolhemos responder à injustiça com sabedoria, ao preconceito com educação e ao ódio com uma dignidade inabalável que transforma não apenas quem a recebe, mas principalmente quem a oferece. A história da senadora Helena Nascimento e do sargento Mendes se tornou muito mais do que um incidente isolado. Tornou-se um símbolo de que, mesmo em uma sociedade ainda marcada por desigualdades e preconceitos, é possível encontrar caminhos para a transformação que honram a humanidade de todos os envolvidos. E que, às vezes, as lições mais poderosas vêm não de punições severas, mas da generosidade de espírito que escolhe construir pontes onde outros construiriam muros. Esta foi mais uma história que nos lembra que o respeito verdadeiro não conhece cor, não depende de títulos e não precisa de broche dourado para existir. Ele existe na forma como tratamos cada pessoa que encontramos, na dignidade que oferecemos mesmo quando não a recebemos, e na coragem de sempre fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Se esta história tocou vocês de alguma forma,
Compartilhem com seus amigos, comentem suas reflexões e continuem conosco nesta jornada de descobrir histórias que nos inspiram a ser melhores versões de nós mesmos. Até a próxima!